Estamos de volta com o debate Rede TV IG. Este debate também está sendo transmitido na internet pelos portais da Rede TV e do IG. Lembramos mais uma vez que o candidato Fernando Pimentel, do PT, está ausente por motivo de saúde. Ele nos informou na última hora, às 8 da noite. Neste bloco, os jornalistas Rodrigo Cabral, da Rede TV, Rodrigo de Almeida, do IG, e Carla Crift, do jornal O Tempo, farão perguntas aos candidatos. Vamos dar uma olhada nas regras. Neste bloco, o jornalista pergunta para candidato. Cada jornalista vai escolher um candidato para responder e outro para comentar a resposta do adversário. A ordem ficou a critério dos veículos. Cada candidato só poderá responder e comentar uma vez. A pergunta do jornalista terá 30 segundos, a resposta do candidato 1 minuto e 30, o comentário do segundo candidato 1 minuto e a conclusão do primeiro candidato mais 1 minuto. E o primeiro a perguntar será o jornalista da Rede TV, Rodrigo Cabral. Rodrigo, eu peço para, por favor, você dizer a quem fará a pergunta e quem fará o comentário em seguida. Boa noite a todos. A minha pergunta é para o candidato Pimenta da Veiga, com comentário do candidato Tarcísio Delgado. Candidato, o senhor passou os últimos 20 anos em Brasília e em Goiânia. Na sua declaração de bens ao Tribunal Superior Eleitoral, não consta nenhum bem praticamente aqui em Minas Gerais. Não é tempo demais fora do Estado para um candidato que pretende ser governador de Minas Gerais? Não houve um descolamento entre o eleitor mineiro e o senhor, o que explicaria o seu baixo desempenho nas pesquisas? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Quero primeiro retificar a sua informação equivocada. Na verdade, até há 12 anos atrás, eu era ministro de Estado. Portanto, eu morava em Belo Horizonte e em Brasília. É um equívoco da sua pergunta. O outro equívoco é o seguinte: eu não estava fora de Minas, eu estava fora da mídia. Eu era advogado, estava aqui, frequentando os lugares onde sempre frequentei, ia nos jogos do Atlético e do Cruzeiro, lamentei muito quando fecharam o Independência e o Mineirão. Criaram esta coisa. Sabe por quê? Porque não tem coisa mais séria para falar de mim. E alguns incautos caem nisto. Eu estava fora da mídia. Agora, grave, muito grave, é quem diz que ficou aqui o tempo todo e não cuidou dos interesses de Minas, como o PT, por exemplo, que não cuidou dos interesses de Minas. Tirou de Minas uma fábrica da Fiat, tirou de Minas o polo petroquímico. O que adianta ficar aqui todo dia de braço cruzado, ou atuando contra os interesses de Minas? Isto aqui é um equívoco. Quanto a mim, eu tenho plena consciência, fui 4 vezes deputado por Minas, fui prefeito de Belo Horizonte, fui ministro representando o Estado. Ora, sempre estive aqui, mas estão criando isso, porque não tem outra acusação para fazer a mim. Então fazem essa bobagem. Mineridade não se conquista deste modo. Mineridade está dentro da gente. Eu amo Minas Gerais, sou mineiro de coração e ninguém me tira isso. Candidato, seu tempo. Tarcísio Delgado tem 1 minuto para comentar. Pimenta, inicialmente eu quero repor alguma coisa da resposta anterior que eu fiz sobre educação. Seus companheiros, que estão no governo de Minas há 12 anos, tanto um quanto o outro, dizem e contam loas pela educação de Minas, a educação fundamental de Minas, que tem notas muito boas. Eu sei que Vossa Excelência sabe disso, que é um brilhante advogado. Eu sei que Vossa Excelência sabe. Está omitindo, é pior ainda. Educação fundamental, Pimenta, é dos municípios. O Estado só atua subsidiariamente. Ao Estado cabe a educação de ensino médio, que é a pior que existe no Brasil. Então, é preciso que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares. Educação fundamental está na lei, é legislação. Educação fundamental, município. Média, Estado. Superior, federal. É assim que é a posição. Candidato, o tempo se esgotou. Pimenta da Veiga, mais 1 minuto para concluir. E quero completar dizendo, aproveitando aqui o que disse o Tarcísio. Tarcísio, eu lamento te informar, mas a educação básica em Minas Gerais, 40% é do Estado, só 60% dos municípios. A maioria? É metade, mais ou menos a metade. E tivemos o melhor nível do IDEB do Brasil. Portanto, e cumprimento os municípios, que em parceria com o Estado conseguiram fazer da educação pública em Minas a melhor do Brasil. Quanto a essa questão, eu tenho plena consciência
que sempre defendi Minas Gerais, sempre estive presente em tudo. E sabe por que eu sou candidato ao governo de Minas? Para cuidar dos mineiros, sobretudo dos mais carentes. É isso que quero, trabalhar para que Minas seja cada vez mais um estado igual. As regiões mais pobres, as pessoas mais carentes, é este o meu objetivo. E é isso que vou fazer, sem nenhuma dúvida. Obrigada, candidatos, pela participação dos senhores. O próximo jornalista a perguntar é Rodrigo de Almeida, do portal IG. Por favor, a quem você fará sua pergunta, Rodrigo, e quem vai comentar? Bom, boa noite a todos, boa noite, candidatos. Eu gostaria de fazer a pergunta para o candidato Tarcísio Delgado, com o comentário de Fidelis Alcântara. Candidato, o senhor foi escolhido às vésperas do prazo final permitido pelo TSE, e depois da desistência do apoio do PSB do prefeito Márcio Lacerda e da saída de cena de outro pré-candidato, né, do seu partido. E acabou sendo escolhido pelo seu filho, Júlio Delgado. Sua candidatura não é um improviso? O senhor tem 1 minuto e meio. Meu amigo, eu tenho uma vida pública de 40 e tantos anos. Carreguei muitas bandeiras. E eu não sou candidato do meu filho, Júlio Delgado. Eu sou candidato de Eduardo Campos, de saudosa memória, que me chamou em Brasília e disse que precisava em Minas de alguém que empunhasse a sua bandeira. Como eu não sou homem de dizer não a nenhum desafio, eu que já não tinha nenhum propósito de ser candidato, falei com o Eduardo, Eduardo, se o meu nome serve, se o prefeito da capital não quer ser candidato, vai trair o partido, vai votar contra o partido, eu estou às suas ordens. E assumi, não por aventura, mas por convicção, por republicanismo, por posição cívica. O homem tem o dever de dar a sua contribuição quando é chamado e onde é chamado. E eu fui chamado nessa hora e com muita honra, com muito orgulho, para fazer coisa diferente em Minas, eu assumi. E faria diferente em Minas, e farei diferente em Minas, como fiz diferente quando exerci um poder municipal. Que nós fizemos coisas completamente diferentes do que nós temos tradicionalmente aí. Com participação comunitária, com eficiência e com grande empenho na austeridade, no rigor. Se você faz a coisa pública com rigor, você economiza. Se faz com eficiência, economiza mais. Aí sobra um pouquinho de dinheiro, talvez, para pagar as próprias professoras que estão aí sem piso salarial. Temos agora 1 minuto para comentar. Olha, primeiro eu queria dar boa noite, né, para todos que estão presentes aqui, para as pessoas de casa. O debate começou quente, eu acabei não cumprimentando todo mundo devidamente, vocês me desculpem. Mas essa questão é muito interessante, né, que nós vemos um partido falando do outro, como é que é isso, o que é aquilo. A gente não pode esquecer que o prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, do PSB, do candidato Tarcísio, ele foi eleito por uma aliança entre o Pimentel, do PT, e o Aécio, do PSDB. A gente simplesmente não entende como esses partidos se associam. A gente não entende como que, numa hora, é tão oportuno para PT e PSDB estar junto para eleger um candidato do PSB. E agora o próprio prefeito do PSB não apoia o candidato a governo do PSB. Essa confusão só tem uma justificativa, é o financiamento de campanha que eles recebem. São os interesses, não apresentam políticas públicas para a sociedade, apresentam um plano fantasioso de fazer coisas que não têm base. Candidato, o seu tempo se esgotou. Candidato Tarcísio, mais 1 minuto para a sua conclusão. Estou aqui de pé e erecto, como sempre tive, com a proposta de fazer coisa séria, fazer diferente. É assim que estou aqui, e para isso que estou assim. Se não fosse com a proposta de fazer diferente, eu não seria candidato. Só aceitei porque eu entendi que é preciso, nesta hora, que nós tivéssemos o cuidado de fazer diferente. O nosso querido Pimenta da Veiga, me permita mais uma vez citar, agora há pouco, fez uma violenta oposição aos seus antecessores, aos 3 governadores do Estado, quando falou que muitos ficaram aqui e não fizeram nada. Que eles estavam em Brasília, mas por que os que ficaram aqui não fizeram? E quem estava aqui no governo de Minas era o seu partido. Muito obrigada. Acho que ninguém pode tirar. As pessoas costumam dizer que eu falo de uma maneira mais empolgada, mais impulsiva. Esse é o meu temperamento. Eu sou assim mesmo de enfrentar todo tipo de luta para o bem desse Estado e desse país. Obrigada, candidato. A jornalista Carla Crift, do Jornal O Tempo, fará a última pergunta. Pergunta para o candidato Fidelis, com comentário do candidato Pimenta da Veiga. A Lei 100 ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
o que tornou cerca de 78 mil servidores de Minas Gerais numa situação de muita instabilidade. Eu gostaria de saber, se eleito, como o senhor resolveria essa questão, já que esses servidores precisam ser demitidos e não há garantia de que eles recebam os seus benefícios. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Olha, eu quero começar agradecendo a pergunta, que isso é muito importante a gente colocar em pauta, e lembrar que não são apenas 78 mil, são 90 mil. Essa diferença de 12 mil são as pessoas que estão tentando aposentadoria e não conseguem, porque descobriram que o governo do Estado de Minas não depositou os direitos previdenciários desses professores. Né? O governo disse que depositou no IPSENG, depois no INSS, passou de um lado para o outro e não ficou nada claro. A primeira coisa é um concurso público com uma regra especial, uma condição especial para quem já tem tempo de trabalho no Estado, uma pontuação especial para quem tem tempo de trabalho, para ser justo com essas pessoas que já serviram tanto tempo no Estado. Outra coisa é contratar os concursados que desde 2012 estão esperando ser chamados, ou seja, já tem gente aprovada no concurso que não é chamado. E não é chamado porque o Estado está quebrado, não tem dinheiro para pagar esses servidores, não tem dinheiro para pagar a contribuição social deles, a contribuição previdenciária, que é um direito. Isso é muito grave. A situação da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, é gravíssima. Eles estavam numa greve recente e, com a saída desses professores da Lei 100, corre o risco de ter que fechar algumas unidades. E isso não é falado, não é esclarecido pelo governo do Estado, onde foi parar as garantias previdenciárias desses servidores. Isso não pode ficar assim, isso é um roubo. É um direito dessas 90 mil pessoas receberem os seus direitos trabalhistas. 1 minuto, candidato. O nosso Fidelis respondeu, mas deixou algumas lacunas. E é muito bom poder falar da Lei 100. É uma oportunidade muito boa para esclarecer. Havia 90 mil funcionários do Estado que eram contratados, historicamente, de muito tempo atrás. O governo do Estado criou a Lei 100 para proteger esses funcionários. Aí veio a oposição e conseguiu que o Ministério Público denunciasse a lei no Supremo. 4 estados fizeram isso. Só aqui a oposição conseguiu derrubar a lei no Supremo Tribunal. São Paulo é assim, Mato Grosso é assim, e ninguém tomou providência da oposição, porque viu que era uma solução para os funcionários. Agora, aqui, a oposição denunciou a lei e a lei foi considerada inconstitucional. Portanto, a tentativa de resolver o problema agora será resolvida de outro modo. Quem sabe, através do concurso que o Fidelis está sugerindo. Tem que ver o aspecto da constitucionalidade. Mas, de qualquer maneira, já serviu para aposentar 30 mil... O seu tempo, candidato. 1 minuto para a conclusão. Olha, realmente fica difícil, né, a gente levar um debate adiante quando uma parte dele é ignorada. Eu disse e repito, estes 90 mil servidores, professoras e professores, não receberam as suas garantias previdenciárias, não foram depositados nem no INSS, nem no IPSENG. Essa lei caiu no Supremo Tribunal Federal, foi derrubada, porque o governo do Estado, na administração Aécio Neves, na administração Anastasia, roubou essas pessoas. É um direito trabalhista. A gente não pode ficar aqui fantasiando, igual são as propagandas do governo do Estado, da educação, falando de índices fantasiosos do IDEB, que nós sabemos como eles são manipulados, enquanto tem 665 escolas em Minas Gerais estaduais que não têm rede de esgoto. Isso é muito grave, as escolas não têm rede de esgoto. E muitas outras com diversas outras precariedades. É uma grande mentira o que o governo do Estado fala sobre educação. Obrigada, candidato. Eu gostaria de informar que nosso comitê arbitral decidiu que o candidato Fidelis, do PSOL, terá 30 segundos a mais no último bloco nas suas considerações finais, porque foi prejudicado por não ter respondido a uma pergunta no bloco anterior. E assim, chegamos ao final do segundo bloco. O debate Rede TV IG volta daqui a pouquinho com mais um confronto direto entre os candidatos. Não saia daí, nós voltamos já já.